da tua santa palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo na casa de Deus. Você que nos acompanha também pela internet, sinta a presença de Deus e que nesse momento nós possamos ouvir a voz de Deus através da tua santa palavra. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10, verso 25. Amém? Encontraram? A minha tradução diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então nesse versículo aqui, o mestre da lei coloca Jesus à prova fazendo essa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E essa é a mensagem de hoje. Em algum momento, pode ser que você já fez essa pergunta, ou pode ser que alguém fez essa pergunta para você, ou pode ser que ainda fará essa pergunta para você. E qual é a resposta que você dará para uma pessoa se fazer essa pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? Ou a resposta que talvez você mesmo precise: o que farei para herdar a vida eterna? Eu coloquei aqui, nós não vamos ler todas as passagens por causa do tempo, mas eu listei aqui algumas passagens bíblicas que trazem essa resposta. Em Atos 16, 31 diz assim: creia em Jesus e será salvo, ou seja, terá a vida eterna. Em Marcos 16, 16 diz: seja batizado e será salvo, terá a vida eterna. Em João 3, 5 diz: nasça de novo, nasça do Espírito e terá a vida eterna. Em 1 João 5, verso 10 e 11, diz que ter Jesus trará a vida eterna. E Romanos 10, 9 diz que confessar que Jesus é o Senhor e crer na ressurreição terá a vida eterna. Em Romanos 10, 13 diz que se invocar o nome do Senhor terá a vida eterna. Em Hebreus 5, 9 diz que se obedecer terá a vida eterna. Em Mateus 19, 17 diz que se guardar os mandamentos de Deus, terá a vida eterna. Perceba que para a mesma pergunta, a Bíblia apresenta várias respostas. Nós sabemos que todas elas são verdadeiras e elas se complementam. Mas se você for para responder para uma pessoa de forma resumida e ao mesmo tempo completa, uma pessoa te perguntar o que precisa para ter a vida eterna, para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação, a minha resposta que eu normalmente dou para alguém que faça essa pergunta é a seguinte resposta: aceitar o Senhor Jesus como Salvador e aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Aceitar Jesus como sendo o seu Salvador pessoal e aceitar Jesus como sendo Senhor da sua vida. Eu creio que se nós aceitar Jesus como Salvador e aceitar Ele como Senhor, todo o resto é consequência. Então todas as respostas que nós lemos estará incluída e nós alcançaremos a vida eterna. Só que de forma proposital, eu não deixei... eu pulei uma que a Bíblia apresenta. No futuro, está em Apocalipse 14, 11, diz que aquele que não receber a marca da besta terá salvação. Então, no futuro, aquele que não receber a marca da besta, ou seja, estará com a marca de Deus. Mas eu pulei de propósito uma resposta que é um requisito
para que nós possamos ser salvos e normalmente é negligenciado. Nós não damos muita importância. Vamos lá abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Mateus 6, vamos ler o verso 12. Aqui o contexto é a oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. O verso 12 diz assim: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, um requisito para que nós podamos encontrar salvação, que às vezes nós não damos tanta importância, é perdoar. Porque se nós não perdoamos, nós não teremos nossos pecados perdoados. E se nós não temos nossos pecados perdoados, nós não teremos salvação. Perceba que quando a gente fala de que eu preciso fazer para encontrar salvação, por acaso passa pela nossa mente uma das primeiras respostas, perdão? Eu acredito que não. Infelizmente, nós negligenciamos isso. E o perdão, sendo ele requisito para que nosso pecado seja perdoado, eu acredito que a gente precisa meditar sobre isso, entender melhor sobre isso, para que nós possamos então exercer o perdão. E hoje nós vamos entender como perdoar. Nós precisamos perdoar para que nosso pecado seja perdoado, nós precisamos entender, então, como eu faço para perdoar? Será que perdão parte da natureza humana? Será que eu tenho vontade de perdoar? Eu, como ser humano, às vezes alguém me ofende, algum motivo, eu vou, agora eu deu vontade de perdoar ele, vou perdoar. Nós precisamos entender que a natureza humana, ela é contrária à natureza do perdão. Porque a natureza do perdão, ela é de origem divina. E nós precisamos entender, então, como conseguir perdoar. Eu já conversei com diversas pessoas que a falta de perdão, a falta de conseguir colocar o perdão em prática, traz consequências gravíssimas. Doenças emocionais, uma série de consequências por não conseguir perdoar. E eu digo por mim mesmo, e eu acredito que seja por todos. Todos nós temos dificuldade de perdoar. Se nós temos dificuldade de perdoar, eu acredito que Deus, Ele quer nos ajudar para que nós possamos perdoar. Uma coisa que nós ouvimos constantemente, muitas pessoas já me disseram, a seguinte frase: mas aquela pessoa não merece perdão. Ele fez isso e aquilo e ele não merece perdão. Bom, se ele merecesse perdão, não era perdão. Não precisava de perdão. Perdão é justamente porque ele não merece. Quando nós listamos as respostas bíblicas, o que nós precisamos ter para encontrar a salvação, se nós fazermos toda essa lista, nós teremos mérito na salvação? Não. A salvação sempre será pela graça de Cristo. Sendo assim, o perdão, nada que nós fizermos para Deus vai barganhar para que Ele nos perdoe. Então, por que alguém tem que fazer algo para mim para merecer o perdão? Então, da mesma forma que nada que nós fizermos para Deus vai comprar o perdão de Deus, quando eu decido perdoar alguém, não é porque ele merece, mas é porque nós devemos exercitar. Vamos lá em Timóteo. Então nós vamos entender como perdoar. 1 Timóteo 1,15. Nós precisamos, antes de ler o texto bíblico, o perdão, ele não é um mero sentimento. O perdão é uma decisão racional. Nós precisamos decidir a perdoar.
E um passo importante para nós decidirmos perdoar, vamos ler em 1 Timóteo 1,15. E Paulo dizendo a Timóteo, diz assim, minha versão: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Aqui o apóstolo Paulo, ele já no seu momento pós-conversão, no seu ministério, e ele disse que ele é um dos piores dos pecadores. Para nós exercermos o perdão, nós precisamos entender que nós também somos ofensores. Não somente de pecados contra Deus, mas nós também falhamos diante do próximo. Por mais que alguém nos magoe, por mais que alguém nos pratique algo realmente grave, mas em determinado momento nós praticamos coisas ruins contra essa própria pessoa ou contra outra pessoa. Então nós precisamos entender que nós somos falhos. Paulo, ele considerava o pior dos pecadores. E nós precisamos, para exercer o perdão, eu tenho que entender que eu também sou pecador, que eu sou falho e eu cometo falhas diante de Deus e diante do meu irmão. Esse é o primeiro passo para nós entendermos, para que nós possamos aprender a perdoar. Vamos agora em Filipenses. Filipenses 2. Antes de nós lermos um texto bíblico, nós precisamos entender que perdão não é amnésia. Muitas pessoas esquecem e não perdoam. E há pessoas que perdoam e não esquecem. Então nós precisamos entender que perdão não é esquecer. Isso se chama amnésia. Perdão é nós entendermos que aquela pessoa não merece, mas eu devo perdoá-la. E nós vamos entender mais um pouco para frente, fazer um raciocínio, um exercício para saber se nós perdoamos ou não. Mas vamos ler Filipenses 2, verso 13 e 14. Filipenses 2, 13 e 14. Vamos ler de trás para frente. Vamos ler primeiro o 14. Façam de tudo sem queixas, discussões. Façam de tudo sem queixas, nem discussões. Aqui está uma orientação para nós. E quando alguém nos ofende, a nossa reação natural é fazer queixas, fazer discussões, porque nós achamos no direito. E às vezes nós estamos certos mesmo. Mas a palavra de Deus nos diz que faça tudo sem queixas e discussões. Então nós precisamos ir contra a nossa vontade, a nossa natureza humana, que é discutir. Vamos ler agora o verso 13. Pois é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar de acordo com a vontade dele. Então nesse texto aqui nós aprendemos que o perdão não é vontade minha. O perdão é vontade divina. É Deus que efetua em nós o querer que nós perdoamos, e o realizar é que nós conseguimos perdoar. Bom, se é Deus que faz o querer e é Deus que faz a gente perdoar, então qual que é a nossa parte? A princípio, parece que nós não temos que fazer nada. Se Deus faz o querer e Deus realiza, então a nossa parte, parece aqui aparentemente não é nada. A nossa parte é muito simples. A nossa parte é permitir que Deus efetua em nós o querer dele e o realizar. E a permissão para que nós possamos ter a prática do perdão é simplesmente negar
o eu. Negar as nossas próprias naturezas. Negar a nossa própria vontade para poder exercitar o perdão. Então nós precisamos, se nós não conseguimos perdoar, nós devemos clamar para Deus. Pedir a Jesus Cristo que nos efetua em nós o querer de perdoar. Efetua em nós o realizar do perdoar. Então nós exerceremos a vontade de Cristo. E nós estenderemos o próximo, o perdão que Deus nos concede. Cristo nos perdoou. Ali na cruz do Calvário, Cristo nos perdoou todos os nossos pecados. Em determinado momento ele diz: perdoa porque não sabe o que faz. Nós recebemos o perdão de Cristo e ele é gratuito. Por isso se chama graça. Graça, nós não merecemos, mas então nós possamos colocar esse perdão que nós recebemos e pedir a Deus para que nós possamos conceder ao nosso próximo, as pessoas que nos ofenderam. Vamos ler 1 Pedro. Pedro 4. Pedro 4, verso 8 e o 7. Pedro 4, verso 7 e 8. A fim de todas as coisas está próximo. Portanto, seja criterioso, esteja sempre alerta, dedique à oração. Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Qual que deve ser, então, o outro passo para que nós possamos exercitar o perdão? Viver uma vida de oração e uma vida de amor. E o amor, final do verso 8. Amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Nós precisamos amar o próximo. Não importa como tenha sido a ofensa que ele nos causou. Não importa qual tenha sido o prejuízo que ele causou. Nós precisamos amar o próximo. Para que nós possamos, então, exercitar o perdão, nós precisamos entender que a pessoa que me ofendeu é tão merecedora do perdão quanto eu. E um exercício para que nós sabermos se de fato nós estamos perdoando a pessoa. Vamos fazer um exercício mental. Imagine uma pessoa que te causou muito mal, te causou muito uma mágoa, que te trouxe muitos problemas. Imagina essa pessoa que você às vezes tem dificuldade de perdoar. Agora imagina você entrando no céu. A pergunta que você deve fazer para si mesmo: você vai estar ansioso para abraçar essa pessoa no céu? Se a resposta for não, é porque ainda você não perdoou. Nós precisamos, aquela pessoa, por mais mal que me causou, por mais tristeza que me causa, eu preciso estar ansioso para abraçar ele lá no céu. Porque ele é apenas um filho de Deus, pecador como eu. Se eu quero estar no céu, se eu quero aceitar a graça de Cristo, se eu quero estar em breve morar com Jesus, mas se eu não acho que lá no céu tem espaço para essa pessoa, significa que eu não o perdoei. E se eu não o perdoei, os meus pecados não serão perdoados. Mas alguém pode estar perguntando o seguinte: eu tenho uma mágoa com uma determinada pessoa que causou muito mal no passado, e eu não perdoei. Então será que
Será que eu estou perdido? Será então que se eu falecer hoje, se eu morrer hoje, eu estou perdido? Porque eu não consegui perdoar determinada pessoa. A graça de Cristo. Nós nunca podemos limitar a graça de Cristo. A pergunta que você deve fazer, para você saber se você está salvo, mesmo se por acaso você não tenha perdoado essa pessoa, você está lutando, você está clamando a Jesus para conseguir perdoar essa pessoa? Se você estiver buscando de todo o seu coração, buscando o poder de Deus, através do poder do Espírito Santo, para a renovação e perdoar essa pessoa, você está salvo. Agora, se você está acomodado, se você está simplesmente tranquilo, você não quer essa pessoa no céu, você está perdido. Então, essa reflexão que é a pergunta de hoje. O que farei para encontrar a vida eterna? Entre todas as respostas que nós demos, perdoa. Por que que eu trouxe essa mensagem nessa noite? Porque, primeiramente, ela vale para mim. E eu sei das minhas lutas, das minhas dificuldades que eu tenho para perdoar. Mas Deus também conhece o meu coração. E Ele sabe das minhas lutas, das minhas dificuldades e o clamor que eu tenho para ter uma vida transformada e ter o hábito e o exercício do perdão. Nós precisamos, então, entender que um perdão, sim, é um requisito. Ele é necessário para que meus pecados sejam perdoados. Portanto, é necessário para eu encontrar a vida eterna. Mas nós entendemos que o processo da santificação, ele é literalmente um processo. E enquanto nós estivermos clamando a Jesus, buscando a Ele, para que nós sejamos transformados, para que nós possamos, então, conseguirmos perdoar. Se você dormir em Cristo, eu creio que você está salvo. Amém? Porque Cristo, a graça de Cristo, ela é maravilhosa. A graça de Cristo quer alcançar todos nós. O que nós precisamos fazer é apenas aceitar a transformação de Jesus. É Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Mas muitas das vezes nós sentimos escravos. Nós somos escravos da prática do ódio, escravo da mágoa, dos rancores, e nós não vemos Jesus. Eu quero terminar com uma ilustração. Jesus contava muitas parábolas, muitas histórias. Dificilmente eu prego sem contar uma história. Conta uma história de um garoto que morava com sua avó e gostava muito ali de brincar com um estilingue. Acho que quem morou na fazenda aqui, que era criança, muitos sabem o que é isso. E o garoto ali, ele brincando com seu estilingue, atirou-se uma pedra e matou o passarinho de estimação da sua avó. E ele olhou para os lados e percebeu que ninguém estava vendo. Ele pegou o passarinho e jogou fora. Com medo da sua avó, e não contou o acontecido. Mas o que ele não percebeu é que sua irmã tinha observado ele matar o passarinho. E toda vez que a avó das duas crianças falava para a irmã dele: minha filha faz isso, ela chegava para o irmão: você que vai fazer, senão eu conto para a vovó que você matou o passarinho dela. E então aquela criança virou escrava da sua irmã. Ela sempre o chantageava: faça isso, senão eu conto para a vovó que você matou o passarinho dela. E aquele garoto, ele foi se transformando num ódio pela sua irmã. E ele foi transformando-se em um rancor pela sua irmã. Mas ao mesmo tempo, ele se sentia
pesado, culpado pela sua transgressão, pelo seu erro. Em algum dia, cansado de tudo isso, ele chegou para sua avó e disse: vó, eu preciso confessar algo. Aquele passarinho seu foi eu que matei sem querer. E eu peguei e joguei fora. E a avó dele chegou para ele: meu filho, eu sabia desde o primeiro dia. Eu só não disse nada para ver até onde você iria. Até onde você ia se tornar escravo dessa situação. O perdão de Cristo é semelhante. Cristo nos perdoa. Cristo, a sua graça maravilhosa nos alcança. Mas em muitas das vezes nós ficamos escravizados por uma mágoa de alguém nos ofende. Ou muitas das vezes nós ficamos escravizados do nosso próprio pecado e nós não nos perdoamos. Se você, não sei qual situação você se encontra, se vocês têm uma culpa que você carrega, que te consome, que te escraviza, lembra-se que Cristo te perdoou se você o confessar, se você o arrepender. Mas também lembra-se daquela pessoa que te magoa. Não deixe que isso se escravize. Não deixe que isso tire a sua vida. Busque a libertação em Cristo Jesus. Jesus, Ele quer que nós tenhamos esse pensamento. Esse pensamento deve estar no nosso mente, no nosso coração diariamente. Tá? Jesus, eu preciso perdoar. Jesus, eu não quero ser escravo da minha mágoa. Eu não quero ser escravo dos meus erros. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe e que nós possamos ter uma vida de perdão. Que nós possamos buscar sermos semelhantes a Cristo e que nós possamos abraçar no céu aquela pessoa que você hoje tem mágoa. Ore por aquelas pessoas, ore por si mesmo. Não deixe uma mágoa te tirar o céu. Não deixe um rancor te tirar o céu. Imagina nós perdermos o céu por tão pouca coisa. Imagina nós perdemos toda a maravilha que Cristo tem preparado para nós por tão pouca coisa. Que nós possamos então aceitar a maravilhosa graça de Cristo. Nesse momento eu convido a vocês a ficar de pé. Nós vamos orar e clamar a Jesus para que nós possamos ter o privilégio da libertação de qualquer mágoa e rancor. Oremos. Querido Deus, amado Deus, grande Pai, conforme a Tua palavra, Pai, o Senhor diz que nós devemos perdoar para ter nossos pecados perdoados. Ó Pai, nós estamos aqui humildemente diante do Senhor. Nós, ó Pai, nós sabemos das nossas lutas, das nossas dificuldades que nós temos de perdoar. Ó Pai, nos ajude, ó Pai. Nos dê força, Deus, porque nós não conseguimos perdoar, Pai. Nós não conseguimos perdoar aquela pessoa que nos ofende. Por nossa própria força, ó Pai, nós não conseguimos. Nesta noite, ó Pai, nós entendemos a nossa fraqueza. Nós entendemos que dos pecadores, nós somos os piores. Nós entendemos, ó Pai, que nós não merecemos a Tua graça, a Tua salvação. Da mesma forma que as pessoas que nos ofendem também não merecem. Mas, ó Pai, nos enche do Teu poder, nos enche do Teu Santo Espírito e nos coloque
diante de nós o alívio da nossa mente. Tira de nós o peso do nosso coração. Tira, ó Pai, do peso, a mágoa, o rancor que existe em nós. E que nós possamos ter uma vida de perdão. Que aquela pessoa, Pai, que por acaso tenha nos magoado ou que nos magoou no passado, que nós coloque no nosso coração o desejo ardente, ó Pai, de em breve nós podemos abraçá-la no céu e nós não lembrarmos de nenhuma mágoa. Entendemos, ó Pai, que a Tua salvação, que a Tua graça é para todas as pessoas. Nos use, ó Pai, como instrumentos de amor, que esse amor que emana do Senhor possa alcançar a todos à nossa volta, inclusive aqueles nos ofensores. Ó Pai, que esse exercício que nós fizemos nessa noite não seja apenas aqui hoje, mas que ele faça parte do nosso cotidiano. E que cada dia nós possamos se tornarmos, pela Tua graça renovadora, pessoas melhores. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares. E nos traga de volta com saúde no próximo culto, para nos glorificar a Ti, para nos louvarmos a Ti. Tudo seja para a honra e Tua glória. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.